Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero e hoje vamos tratar de um tema muito legal, muito recorrente e uma das coisas que a matemática é realmente útil na sua vida, razão e proporção. Antes de começar, eu gostaria de pedir só, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí, dá o seu like. Eu sei, é chato ficar repetindo isso todo vídeo, você vai ver todo vídeo tem um cara maldito falando pra você dar like, mas é muito importante que o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante. Beleza? Então, dá seu like aí, não custa nada e me ajuda muito aqui. E se puder, compartilhe com o seu amigo, aquele seu amigo lá que tem dúvida no conteúdo, papá. Eu tenho absoluta certeza que depois dele ver esse vídeo. E você também, obviamente, você que está vendo aqui, vocês dois vão conseguir entender esse conteúdo. Beleza? Manda lá naquele teu grupinho de sala, manda lá para aquele teu amigo. Belezinha? Então vamos lá. Razão e proporção. A minha abordagem vai ser um pouco diferente da abordagem que os professores normalmente têm, porque eu vou começar numa situaçãozinha. Olha, vamos supor que você esteja na sua casa tranquilo e você tem uma receita para fazer. Você tem lá um pedaço, uma panqueca. Uma panqueca. Ah, tá lá, você quer fazer aquela panqueca. é, Espero que fique mais bonita do que essa que eu desenhei, né? Porque complicado, né? Bem difícil. Você quer lá uma panqueca. Aí a panqueca, para você fazer ela, você precisa de uma X quantidade de ovos, né? Você precisa de, por exemplo, não sei, vamos chutar valores aqui. Não sei fazer panqueca, viu, gente? Sinto muito. Você precisa para fazer uma panqueca, você pega um ovo. Tá lá na receita da sua avó que você precisa de um ovo para fazer sua panqueca. Então lá, o livro de receita da tua avó, obviamente, você não vai brigar com ela, ela é muito mais experiente que você. Então você precisa de um ovo e além disso, vamos simplificar isso aqui. Vamos simplificar isso aqui e falar que além do ovo, você precisa de uma colher de farinha. Gente, só um disclaimer, né? Eu não cozinho, então pode não ser que vá farinha na panqueca, pode não ser que vá ovo, então, né? Enfim, vamos lá. Aí você tem aqui um ovinho e uma colher de farinha. É a única coisa para essa sua panquequinha mágica, essa panqueca dos deuses aí que você está preparando. Legal, beleza. E aí, o que acontece? Você fala, mas se eu fizer com um ovo só, eu vou conseguir só uma panqueca. O que eu vou fazer? Eu pego e ao invés de usar um ovo, eu quero fazer mais panquecas. Eu quero fazer 10 panquecas, porque eu sou uma pessoa gulosa. Então, eu quero fazer 10 panquecas. Eu quero gerar 10 dessa panqueca lindona que tá aqui. Nossa, indiscutivelmente a panqueca mais linda que eu já vi na minha vida. Você quer fazer 10 dessas panquecas. E aí o que você faz? Você fala, beleza, se eu preciso fazer 10 panquecas, naturalmente eu vou precisar de 10 ovos. Correto? Se eu tiver 10 ovos, eu consigo fazer 10 panquecas, né? Aí você vai lá, coloca no seu liquidificador, pensem que isso aqui é um liquidificador, a sua panquequinha e você bota 10 ovos, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovos diferentes e uma colher de farinha. Legal. Você bate, papá, depois bota lá na sua frigideira. Quando você coloca na sua frigideira, você percebe que a sua panqueca ficou horrível. Por que ficou horrível? Muito provavelmente você já está entendendo o que aconteceu aqui. Foi que você não colocou 10 colheres de farinha. Faltou você colocar 10 colheres de farinha, na verdade. Aqui, ó, faltou você colocar 10 colheres de farinha. Por quê? Porque uma colher de farinha serve somente para uma panqueca. Intuitivamente, isso é muito fácil de perceber. E isso tem um nome na matemática, que é exatamente esse tema que a gente está trabalhando hoje. É o conjunto razãozinha e proporção. Você pode não ter percebido, você pode nunca ter estudado matemática na sua vida, mas de maneira intuitiva você conseguiu aprender esse conteúdo, digamos assim, né? Por quê? Porque, primeiro, o que você fez? Você sabia que para que a tua receita desse certo, você precisava pegar um ovo e adicionar uma colher de farinha e fazer os procedimentos que você teria no final das contas essa linda panqueca aqui, essa panqueca maravilhosa. Só que você precisava fazer 10 panquecas. E aí o que você fez? Você só multiplicou por 10 o número de ovos, mas você não multiplicou por 10 o número de colheres de farinha. Sua receita, obviamente, ruiu, foi pro fracasso, ficou uma porcaria a sua panqueca. A sua não, as suas várias panquecas. Então, qual que é a história aqui? Qual que é a história aqui? A gente tem uma proporção. A gente tem uma proporção aqui. Ou seja, para cada ovo, ou seja, a cada um ovo, eu preciso ter uma colher de farinha.
Eu preciso ter uma colher de farinha, correto? E isso aqui, ó, e isso aqui que a gente está fazendo aqui agora é chamado de razão na matemática. Essa divisãozinha, ela é chamada na matemática formalmente de razão. E é daqui, a partir dessa razão, que a gente vai ter a proporção. Porque o que é a proporção? Eu estabeleço, e aí, enfim, cabe a você determinar por quais critérios você vai estabelecer cada tipo de proporção que você for fazer. Mas no nosso caso, a nossa receita, eu estou estabelecendo um padrão aqui para que a panqueca funcione, para que a panqueca dê certo, que é justamente de um ovo com uma colher de farinha. Se eu quebrar esse padrão, a panqueca vai ficar ruim, ela vai ficar do jeito que vocês estão vocês habituados a ver aquelas panquecas horríveis. Então, assim, isso aqui é uma razão. Por quê? Porque eu estou dividindo coisas. Divisão na matemática é a mesma coisa que razão, beleza? É isso aqui que é uma razão. Ou seja, para cada ovo eu tenho que ter uma colher, certo? Beleza, legal. E agora, a tal da proporção. A proporção é quando eu preciso aumentar ou diminuir esses outros valores aqui, ou seja, para eu aumentar a minha receita ou diminuir a minha receita, e para isso eu executo uma proporção. Por quê? Porque nesse caso, para a gente fazer uma proporção, a gente teria que manter um ovo, igual a gente já tinha ali na nossa razão, para cada colher, ou seja, um ovo para cada uma colher, isso aqui vai ter que ser igual, isso aqui vai ter que ser igual à razão de quando eu fizer 10 ovos. Olha que legal. Quando eu tiver 10 ovos, essa razão aqui, ela tem que continuar mantendo. Então aqui embaixo, o que que eu coloco? Eu coloco um númerozinho x, um número que eu não sei. Aqui é intuitivo, é muito fácil de pensar, mas tem uns que são mais complexos. Então, eu sei que para cada um ovo, eu tenho que ter uma colher. E para cada 10 ovos? Se eu dividir, eu tenho que dividir isso aqui por um número que a razão se mantenha, ou seja, que se mantenha na proporção de 1 para 1. Um ovo para uma colher. Olha que legal. Para efetuar essa continha, antes de tudo, obviamente, eu vou passar o nome disso para vocês. O nome dessa igualdade de razões, ou seja, igualdade de frações, é proporção. Proporção. E para efetuar essa conta aqui específica que a gente desenvolveu, você só precisa multiplicar esses valores de forma cruzada. E aí você me pergunta, cara, por que eu preciso multiplicar esse valor de forma cruzada? Percebe? Nesse caso, obviamente, o x equivale ao número 10, certo? Porque se eu dividir 10 por 10 vai dar 1. Só que se você não soubesse, o único jeito disso aqui dar certo é se você multiplicar esse 10 por esse 1 aqui do lado esquerdo, ali em cima, sendo igual ao 10 esse 10 de cima multiplicado por esse 1 desse lado esquerdo embaixo. Beleza? Esse é o jeito de você resolver. Então você multiplica em cruz. É isso que a gente costuma dizer, multiplica em cruz. Beleza? Então, a gente tem as definições aqui agora de razão e definição de proporção de uma maneira diferente. Agora eu vou colocar alguns exemplos na tela para a gente praticar o que a gente acabou de aprender aqui. Beleza? Vamos lá. Bom, de quadro apagado e já reescrito, estamos de volta aqui para três exemplozinhos muito legais que vão aumentando no seu grau de dificuldade, beleza? E os exemplos aqui são legais porque eu não expliquei toda a matéria ainda, beleza? A base dela já está feita ali, a introdução a essa matéria, mas eu não expliquei ela toda ainda e os exemplos eles dão geralmente uma aprofundada, então é sempre importante fazer os nossos exercícios aqui para seguir para essa parte do vídeo. Não ver só a teoria, porque sempre vai faltar alguma coisa ali, beleza? Vamos lá. Uma cozinheira, quando pedida para cozinhar tortas de maçã, aquelas tortas fofinhas que você via nos seus desenhos animados de antigamente, pesquisou no seu livro de receitas e descobriu que uma maçã era capaz de fazer tortas individuais para 3 pessoas. Então, peraí. Uma maçã, ó, uma maçã era capaz de fazer tortas individuais para 3 pessoas. Guarda essa informação. Se o total de pessoas presentes na sala de jantar naquele momento era de 15, ou seja, tinha 15 pessoas querendo torta de maçã, a cozinheira no livro dela estava escrito: ok, eu consigo com uma maçã servir tortas para 3 pessoas. Beleza. Quantas maçãs eu vou precisar usar para servir a sala inteira? Vamos lá, vamos perceber. Uma maçã consegue suprir de demanda 15 não, 3 pessoas, né? Uma maçã consegue suprir
3 pessoas. E por que eu fiz desse jeito? Porque isso aqui é uma razão, não é? Ou seja, a cada maçã que eu for usar para produzir a torta, eu vou conseguir suprir 3 pessoas, certo? Ou se você quisesse fazer da maneira inversa, também funcionaria, colocando as pessoas em cima. Você poderia colocar 3 pessoas. Para servir 3 pessoas, você precisa de uma maçã. Ou seja, uma maçã consegue servir 3 pessoas. Para servir 3 pessoas, você precisa de uma maçã. No final das contas, é a mesma coisa, beleza? Vamos lá, então. Se o total de pessoas presentes na sala de jantar, só muda a interpretação, lógico, né? Naquele momento era de 15, quantas maçãs eu precisaria para atender toda essa demanda? Se você for pensar em termos práticos, é só você pensar, beleza, se tem 3 pessoas e com 3 pessoas ela precisa de uma maçã, com 15 pessoas, na realidade, o que, que eu fiz aqui, a gente passou de 3 para 15, eu multipliquei por 5, na verdade, eu peguei isso aqui, pimba, multipliquei a quantidade de pessoas por 5. Então, se multiplicou a quantidade de pessoas por 5, o que eu preciso fazer? Eu preciso naturalmente quintuplicar a quantidade de maçãs, né? Para não faltar maçãs para nenhuma pessoa, não é verdade? Então, eu precisaria ter 15 não, né, gente? Eu precisaria ter 5 maçãs, correto? 5 maçãs. Legal, é uma abordagem, tá correto, são 5 maçãs mesmo. Se você fosse resolver de uma maneira puramente matemática, usando o que a gente aprendeu até agora, esses conceitos, sem usar isso aqui que a gente acabou de descrever, lembrando que você pode fazer desse jeito também. O que você faria? Você falaria, isso aqui, ou seja, essa razão, uma maçã para cada 3 pessoas, ela vai ser igual a. O que eu quero descobrir? É a quantidade de maçãs, né? Então eu boto aqui um x na nossa questão. Quantas pessoas vão ser servidas no total? 15 pessoas. Com isso, a gente vai fazer aquela famosa multiplicação em cruz e a gente teria, portanto, aqui que 3x é igual a 1 vezes 15, que é só 15. Passando esse 3 que está de um lado multiplicando, do outro dividindo, ficaria x igual a 15 dividido por 3. Então, o x, nesse caso, vai ser igual a 5. Beleza? X nesse caso vai ser igual a 5. Ou seja, é a mesma coisa que a gente tinha descoberto antes, fazendo só por lógica, sem usar nada dos artifícios matemáticos. Beleza? Então, no final das contas, você vai ter que você precisa de 5 pessoas. Beleza? Está aqui a resposta do exercício. Vamos lá, então, para o exemplo de número 2. Numa sala de aulas, há 15 meninos e 20 meninas. 15 meninos e 20 meninas. Qual a razão? Agora ele está perguntando outra coisa. Portanto, qual a razão entre a quantidade de meninos e meninas e o que isso significa na prática? Opa, isso é algo que eu já mostrei, vocês já pegaram, mas eu não expliquei 100%. Qual a razão entre a quantidade de meninos e meninas? Galera, ele está pedindo qual a razão entre o quê? Primeiro é a quantidade de meninos. Quantos meninos a gente tem? A gente tem 15 meninos. Na verdade, nós temos 15 meninos. Razão não é uma divisão? Então eu vou pegar esses 15 meninos e dividir por quê? Pela quantidade de meninas. Né? Razão entre quantidade de meninos vem em cima no numerador. Quantidade de meninos vai vir embaixo no denominador. Dividido por 20 meninas. Beleza? Legal? A gente pode fazer uma simplificação aqui. Se a gente dividir em cima e embaixo da equação não, da fração por 5, nós vamos ter 3 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Isso simplificadamente fica como 3 quartos. O que isso significa na prática? Eu já abordei isso no exercício anterior. Isso significa na prática que para cada 3 meninos na sala existirão 4 meninas. Beleza? Se fosse ao contrário, se fosse 4 terços, ou seja, se ele tivesse pedido a razão entre o número de meninas e de meninos, para cada 4 meninas na sala existirão 3 meninos. Beleza? É basicamente isso. Vamos então para o exemplo de número 3. Um estatístico, ao realizar uma amostragem numa determinada população de bactérias, concluiu que 60% delas eram
patogênicas. Se a amostra disponível para análise laboratorial naquele momento dispunha de 2.000 bactérias no total, quantas delas eram consideradas patogênicas? Eu coloquei esse exercício aqui propositalmente. Ele é um exercício um pouco mais complicado, não é tão difícil assim, mas se comparar com o que a gente viu até agora, sim, ele é um exercício mais complexo. Mas por que eu coloquei? Galera, presta atenção. Porcentagem. Porcentagem é a mesma coisa que fração. Aquele 60% não significa nada mais do que 60 a cada 100. O total é 100 e eu tenho 60 aqui. É isso que significa porcentagem. E toda porcentagem, na realidade, como a gente viu aqui agora, 60 sobre 100, isso aqui é a mesma coisa que uma fração. Correto? Isso aqui é a mesma coisa que uma fração. Se você tem dúvida em porcentagem, é muito importante para essa matéria. Então, eu vou deixar um card ali na nossa playlistzinha de porcentagem que eu estou sempre atualizando ela, belezinha? Vamos lá, então. Se você for parar para pensar e perceber, vamos pegar os dados do outro exercício. O que a gente tinha? A gente tinha que a razão entre o número de meninos e o número de meninas era 3 quartos. Ou seja, a cada 3 meninas, a cada 3 meninos na sala, a gente tinha 4 meninas. Correto? Isso aqui, se a gente multiplicar ambos, o denominador e o numerador, por 25, a gente não altera a fração, porque 25 por 25 é 1, e a gente vai ter 75 em cima e 100 embaixo. O que isso significa? Que 75 dividido por 100 é a mesma coisa que 75 por 100, ou seja, a cada 100, 75%. Nesse caso, o que isso significa? A cada. O número de meninas da nossa sala é o nosso 100%. E, nesse caso aqui, obviamente, e o número de meninas vai sempre ser 25% maior do que o número de meninos. Ou seja, a gente sempre vai ter, numa proporção entre meninos e meninas, como o número de meninos sempre sendo 75% do número de meninas. É isso que esse número aqui quer dizer pra gente, beleza? Porcentagem aparece muito, beleza? São coisas que se relacionam. Então, vai lá no card, clica lá no card e assiste a nossa playlistzinha. Então, como que a gente faz aqui agora? Ele dispõe de 2.000 bactérias no total. E a gente sabe que dessas 2.000 bactérias, 60% delas eram patogênicas. Como que a gente faria isso? Se for parar para pensar, se eu dividisse esse número aqui por 100, se eu dividisse esse número por 100, eu não teria a quantidade relativa a 1%. Se eu dividisse esse número aqui por 100, eu não teria a quantidade relativa a 1%. Não é verdade? Realmente é o que faz sentido, né? Porque se o 100% é o total e o total é 2.000, se eu dividir isso por 100, eu vou ter o 1%. Como que eu faço? Eu vou cortar esses dois zeros aqui em cima e embaixo. E eu vou ter, no final das contas, 20 sobre 1. 20 sobre 1 é a mesma coisa que 20. Ou seja, 20 representa nosso 1%. Belezinha? 1% do total de bactérias. Legal? Agora, o que aqui está falando? Que 60% eram patogênicas. Se eu descobrir o 1%, para descobrir os 60%, é só multiplicar por 60. Olha a razão e a proporção aqui. Fazendo isso, o que eu vou ter? Para descobrir os 60%, olha aqui, eu quero agora os 60%. Eu vou ter que multiplicar esse número 20 por 60. Não é verdade? Se eu fizer isso, o que eu vou ter de resultado aqui? Primeira coisa, isso aqui seria a mesma coisa que eu multiplicar 2 por 6 e multiplicar tudo por 100, correto? Não é verdade? Eu multiplicaria esse 2 aqui por esse 6 e esses dois zeros é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, aplicando isso aqui, eu vou ter 12 que multiplica por 100, 12.000, 1.200, beleza? Então, nesse caso, o que a gente teria? A gente teria que, das 2.000 bactérias, 1.200 dela, 1.200 bactérias desse total de 2.000, elas são consideradas bactérias patogênicas, certo? Essas 1.200 é o total de bactérias patogênicas. Beleza? Isso aqui é o total de bactérias patogênicas. E é exatamente isso que ele quer, com a quantidade de bactérias patogênicas. Nós descobrimos que isso é igual a 1.200. Ou seja, 1.200 é a quantidade de bactérias patogênicas que a gente tem aqui.
Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham dado seu like, se inscrito no canal, se não tiver inscrito ainda, continuar apoiando aqui, né? A gente está sempre tentando oferecer um conteúdo legal para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.